Fala rapaziada, tranquilo, sejam muito bem-vindos, estou de volta. Nós finalmente vamos montar o pack de bateria da moto elétrica. Eu reuni aqui todo o material que a gente vai utilizar para fazer a montagem desse pack. Vou mostrar para vocês agora, inclusive, todo o material que a gente tem aqui. Começando aqui, né, pelas células usadas, que são as células que nós tiramos do pack de bateria da moto. Fizemos toda a recuperação delas, a limpeza, né, o reteste, anotamos as informações. Aqui nós temos as células novas que serão acrescentadas nesse pack de bateria, né? Temos aqui um total de 110 células de lítio novas. Aqui nós temos os frames que vamos utilizar para fazer a montagem do pack de forma, né, organizada e também de uma forma mais segura, mais firme. Esses frames a gente monta dessa forma que eles encaixam um no outro e a gente monta uma espécie de colmeia. E nessa colmeia depois a gente encaixa as baterias e elas ficam organizadinhas, né, com uma distância segura mantida entre uma e outra e também ficam bem firmes aqui, né? A montagem fica bem firme. Claro que é só uma demonstração, uma colmeiazinha aqui com 8 espaços para colocar as células. Nosso pack vai ter 320 células, então, né, tem bastante frame aqui para a gente fazer a montagem. Aqui nós temos os termorretráteis, que são as capinhas, né, da bateria. Aqui as baterias usadas, nós tivemos que fazer aquela limpeza que eu mencionei, tirar o termorretrátil velho e tal. Então elas ficam dessa forma aqui, estão desprotegidas. E aí com esses termorretráteis nós vamos proteger novamente essas células que nós vamos recuperar, né? A gente coloca a célula aqui dentro do termorretrátil, aquece ele com soprador térmico, aí ele vai encolher e vai proteger a bateria, ela vai ficar igualzinho essa aqui, né, que tem o termorretrátil aqui bem coladinho no corpo da célula. Além desse termorretrátil aqui que a gente vai usar para reencapar as células, nós temos também esses dois termorretráteis aqui bem maiores, esse daqui um pouquinho menor, esse outro um pouco maior. E esses termorretráteis, eles são basicamente a mesma coisa que isso aqui, só que num tamanho muito grande que vai conseguir embalar de uma vez só o pack de bateria inteiro. Então esses daqui são para a gente isolar separadamente cada célula e aqueles termorretráteis ali são para a gente embalar o pack inteiro. Seguindo o mesmo princípio desse aqui, a gente pega aquele termorretrátil enorme, passa em volta do pack inteiro da bateria, aquece, ele vai dar uma encolhida e vai deixar o pack protegido. Aqui nós temos os trilhos de níquel, que são usados para a gente fazer a solda, né, que vai fazer a ligação das baterias umas nas outras. Então depois que a gente pega essa gradezinha aqui, encaixa as células, né, e fecha com a outra grade dessa por cima, a gente pega esses trilhos de níquel, passa e eles vão fazendo a ligação de uma célula na outra e a gente vem fazendo a solda a ponto. Essa aqui é a fita BGA. Ela é uma fita de isolamento elétrico, mas que principalmente ela tem isolamento térmico. Essa fita aqui, se não me engano, aguenta quase 300 graus de temperatura. Então é uma fita de proteção para evitar curto ou incêndio dentro da bateria. Aqui nós temos uns anéisinhos de isolamento. Tem um que está até solto aqui, dá para vocês verem aqui esse anelzinho. Ele é um anel de papel que oferece isolamento elétrico. Ele é autocolante. Esses anéisinhos a gente vai colar nessa parte aqui da bateria para ajudar a proteger o isolamento aqui desse cantinho da célula. Porque quando essas células estiverem montadas ali nos frames, esses trilhos de níquel vão passar aqui por cima, encostando nessa parte aqui para a gente fazer a solda. E aí, para evitar que esses trilhos de níquel de repente corte essa proteção do termorretrátil e cause um curto, porque nessa beiradinha aqui a gente já tem um polo negativo. E aqui a gente tem um polo positivo. Então, se o trilho de níquel que está passando aqui para fazer a ligação do polo positivo cortar essa parte aqui e encostar no negativo, pode causar um curto e fazer essa bateria se incendiar. Então, além da proteçãozinha que tem aqui dentro de plástico, o termorretrátil que passa por aqui, a gente ainda vai colocar esse anelzinho de papel autocolante nessa parte aqui para ajudar na proteção e isolamento do trilho de níquel que vai pegar aqui na parte do polo positivo da bateria. E para finalizar, nós temos aqui a nossa BMS da 100 Balance, que vai ser o cérebro da nossa bateria. É a BMS que vai fazer o gerenciamento de todas essas células, de toda a energia que vai passar por dentro da bateria, vai ser essa BMS aqui. É uma BMS que funciona de 8 até 24S, no caso a nossa bateria ela vai ter 20S, e ela suporta aqui uma corrente de descarga de 80 amperes, que é exatamente o máximo que a controladora e o motor da nossa moto elétrica aguentam. Então essa BMS vai ficar perfeita para o nosso projeto.
Bom, então como vocês viram aqui, a gente está com todo o material para fazer a montagem do pack, tudo que tinha disponível para a gente fazer a montagem do pack de bateria de forma segura e que fique com a melhor qualidade possível, nós adquirimos aqui. Então a montagem desse pack de bateria vai ser um processo bem minucioso para que fique uma coisa de qualidade, que a gente não precise mexer mais, a gente não quer mais fazer manutenção nessa bateria. Então, para não ficar um vídeo muito massivo, demonstrando todos os procedimentos que a gente vai fazer para a montagem desse pack, eu resolvi dividir esse conteúdo sobre a montagem do pack em alguns episódios. E nesse primeiro vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a questão da reciclagem das células usadas que já estavam no pack de baterias. Como eu tinha mostrado para vocês no último vídeo, o pack de baterias era um amontoado ali de células que estavam soldadas umas nas outras, estavam sem nenhum tipo de proteção. Essa capinha dela, esse termorretrátil, estava todo descascado e tal. Então, no primeiro momento, a gente precisa desfazer aquele amontoado de células que estavam tudo grudado uma na outra e fazer elas virarem basicamente isso aqui, como se fossem células novas. A gente ter individualmente cada célula separada na nossa mão, para elas ficarem do jeito que elas estão aqui agora. Então, daquele amontoado de células grudadas umas nas outras ali, sem nenhum tipo de proteção, agora elas estão assim, todas separadas, como se fossem células novas. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês exatamente como que é o processo de reciclagem das células usadas que estavam no pack, para que elas voltem a ser células que tenham condições, assim como essas células novas aqui, de serem usadas para a gente montar um pack de bateria de forma segura. O primeiro passo para a gente fazer a reciclagem de um pack de bateria é fazer a desmontagem dele, que foi a parte que o Jairo fez, de retirar os trilhos de níquel e separar todas as células. Tendo então o pack desmontado, né, e as células já separadas aqui, a próxima etapa é a gente fazer a limpeza das células. Como vocês podem ver, o termorretrátil dela está todo danificado aqui, então ela não pode ficar dentro do pack de bateria desse jeito, porque aqui a gente tem uma falha de isolamento. Então a gente tira essa capa da bateria para fazer a reposição dessa capa posteriormente. Na hora de fazer a remoção dessa capa, a gente tem que ter um certo cuidado, principalmente se estiver utilizando algum instrumento metálico, porque esse é o polo positivo da bateria e todo o corpo da bateria é o polo negativo. Então se a gente vier aqui tentar cortar esse plástico e acabar encostando no polo positivo e negativo, a gente vai acabar fechando um curto. O ideal é usar algum instrumento plástico, mas se for usar algum instrumento metálico como esse aqui, sempre vem pela parte de baixo, porque aqui é negativo e todo o corpo dela é negativo, então a gente não corre risco de fechar nenhum curto. E aí a gente começa aqui a cortar o plástico do termorretrátil e depois termina de tirar com a mão, para ter segurança. Aqui a gente fez a remoção do termorretrátil. Sai também esse anelzinho de isolamento. Esse anelzinho fica bem aqui. Ele ajuda a proteger aqui os contatos. Então, na hora de colocar o termorretrátil novo, é importante a gente colocar esse anelzinho de vedação no lugar antes de colocar o termorretrátil. Depois de feito aqui a retirada, a limpeza da célula, é interessante para refazer um pack de bateria utilizando células que já são usadas, né, que foram retiradas de um pack, você não sabe como é que está o estado delas, você fazer o reteste das células. Esse procedimento eu mostrei no vídeo anterior, né, que o Jairo fez no aparelhinho específico que ele tem lá, e aí quando você faz o reteste, você tem as informações de capacidade de armazenamento da célula, que é medido em mAh, e a resistência interna dela. Essas células já estão todas testadas, já tem as informações aqui de mAh e de resistência interna anotadas nela. Então essas células aqui já estão prontas para o próximo passo, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, uma vez que todas as células já estão agora limpas, né, com o termorretrátil já removido, já foram testadas, tem as informações ali anotadas, né, da capacidade e da resistência. O próximo passo aqui, para a gente deixar essas células em condição de serem reutilizadas, é a gente fazer o lixamento dos polos da bateria. E por que é necessário a gente fazer esse lixamento? Se vocês repararem bem aqui, tanto no polo negativo da bateria quanto no polo positivo da bateria, a gente tem alguns ressaltos que ficaram aqui por conta da solda a ponto. Essas baterias elas ficam posicionadas no pack, vem um trilho de níquel por cima que é soldado nessas baterias através de solda a ponto. Quando a gente faz a desmontagem do pack de bateria, a gente vai puxando esse trilho, vai removendo e ficam aqui resíduos dessa solda. E o que isso ocasiona? Se eu colocar a bateria em pé aqui na mesa, vocês vão reparar aqui que ela não fica em pé direitinho na mesa. Ela fica bamba exatamente por conta
desses pontinhos de solda que ficaram aqui, esses resíduos. Da mesma forma que aqui na mesa ela não tá ficando, na hora que ela tiver no pack de baterias montado e a gente for passar o trilho de níquel para fazer a solda, o trilho de níquel também não vai ter uma boa superfície de contato com a bateria, assim como a mesa não está tendo nesse momento aqui. E aí, com o trilho de níquel ficando um pouco suspenso, porque ao invés de encostar de forma bem homogênea aqui no polo da bateria, ele vai ficar batendo primeiro aqui nesses ressaltos e é capaz dele ficar um pouco suspenso, não vai ter uma boa superfície de contato aqui com o polo da bateria, tanto no negativo quanto no positivo. O que isso pode ocasionar? Uma má condutividade elétrica, né, por conta de não estar tendo uma boa superfície de contato, e por conta dessa má condutividade elétrica, isso pode também causar superaquecimento nesses pontos específicos onde o trilho não está encostando como deveria. Então, para isso, nós vamos pegar aqui as células, uma micro retífica e uma lixa cilíndrica. E aí, com essa lixa cilíndrica, a gente vai desbastar aqui esses resíduos de solda que ficaram, né, nas células, para depois a gente partir para a próxima etapa, que vai ser encapar essas baterias e colocar termo retrátil novinho nelas. Bom, então vamos começar aqui a fazer esse desbaste. Então, feito aqui o desbaste com a micro retífica, vocês podem perceber agora como que tá lisinho aqui, né? Tanto o polo negativo quanto o polo positivo. Se a gente repetir, né, o que a gente fez de colocar a célula na mesa, vocês podem ver que agora a célula ela se assenta na mesa, ela não fica bamba, empenada, né, do jeito que estava antes. A gente coloca aqui agora, ela fica assentada na mesa porque a superfície está lisinha. Agora eu vou ter que repetir esse mesmo procedimento nas demais 219 células que sobraram aqui. Terminado aqui, temos todas as células usadas aqui que já estão desencapadas e agora também lixadas, com a superfície dos polos aqui bem lisa, pronta para fazer solda com o trilho de níquel. Nós vamos prosseguir agora para a proteção dessas células que nós estamos reciclando. Então temos aqui os anéis de isolamento, temos aqui os termorretráteis. Vamos começar aqui o procedimento, vou mostrar para vocês como que é feito. Então aqui nós vamos pegar a célula, vamos colocar o termorretrátil em volta dela, ela vai ficar dessa forma aqui. A gente tem que achar um meio termo aqui, né? Deixar sobrar mais ou menos a mesma quantidade de termorretrátil para os dois lados, porque quando a gente aplicar calor aqui, ele vai encolher e a gente precisa que esse termorretrátil dê uma abraçada aqui, tanto no polo negativo quanto principalmente no polo positivo, onde ele vai precisar segurar esse anelzinho de isolamento, para o resultado final ficar esse aqui, ó. Vocês podem ver que o termorretrátil abraça um pouco aqui a parte de baixo e ele abraça também a parte de cima e segura o anel de isolamento. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui agora. Então vamos posicionar aqui de forma que a gente deixe a mesma quantidade de um lado e de outro. A gente põe aqui no polo positivo o anelzinho de isolamento e agora a gente aplica calor aqui. Eu vou utilizar um soprador térmico, mas pode utilizar também um secador de cabelo. Com o soprador térmico que é muito quente, eu coloquei na metade da regulagem aqui. A gente não quer aplicar muito calor na célula, porque isso não é saudável para a célula de lítio. Então vamos começar aqui. Então, após a gente aplicar calor, o termorretrátil ele se encolhe e faz a função dele aqui de proteger o corpo da bateria, deixando exposto apenas aqui o polo positivo
e a parte de baixo aqui, o polo negativo. Fazendo uma pequena comparação aqui com essa bateria aqui, é uma bateria nova, o resultado ficou bem interessante. E agora, claro, né, fiz essa aqui de demonstração para vocês, tenho que fazer agora em todo o resto aqui dessas 219 células que faltam. E é isso, rapaziada. O envelopamento aqui das células usadas foi devidamente concluído. Então agora nós temos, além das células novas, também as células que nós reciclamos, todas prontas e em condições de serem inseridas, soldadas ali no nosso pack de baterias. Então nós estamos aptos a dar o próximo passo, que é iniciar de fato a montagem do pack, né? Nós vamos pegar aqueles frames que eu tinha mostrado para vocês, vamos montar as colmeias, começar a inserir essas células aqui para a gente fazer a montagem, e aí esse amontoado de células que a gente tem aqui vão finalmente começar a tomar forma de bateria. E além dessa montagem, no próximo episódio nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é o balanceamento. Quando nós montamos um pack de baterias utilizando células recicladas, nós temos diferenças aqui de capacidade de miliampere-hora, há necessidade da gente fazer um balanceamento. No próximo episódio nós vamos tratar desse assunto, explicar para vocês como é feito esse balanceamento e o porquê da necessidade de fazer esse procedimento para ter o melhor desempenho possível na bateria. Então, no mais é isso. Se vocês estão curtindo esse conteúdo aqui de montagem de pack de bateria, não esquece de deixar o like para dar uma força para a gente, ajudar no crescimento do canal. E se não quiser perder os próximos episódios dessa saga, aproveita e se inscreve aí para você ser notificado quando sair vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de cada um de vocês e nós nos vemos nos próximos vídeos.